Fala guerreira, tudo bom com você? Vamos aprender informática de uma forma clara e objetiva, estudando de fato por questões. Hoje eu trouxe aqui 9 questões da Banca CESP para nós decorrermos o assunto de hardware e software. Já adianto para você que são questões novas de 2024, 2022, 2025 que foram cobradas já pela Banca CESP, né? E também vamos decorrer esse assunto, na verdade, todo o assunto de informática, ou seja, hardware e software, segurança da informação, aplicativos, redes, os assuntos vamos estudar por questões aqui no canal. E não somente da Banca CESP, vamos fazer também das bancas mais cobradas, mais assistidas aí do Brasil, ok? Então vamos lá, vamos resolver essas 9 questões e decorrer o assunto de hardware e software. E já adianto aqui no link da descrição, nós temos um link de materiais para resumos, para mapas mentais e também questões, ok? Então, vamos nessa. Então, vamos nessa para a nossa primeira questão. Questão da Banca CESP, né? Ano de 2025, pesquisador adjunto. Acerca de conhecimentos em informática, julgue o seguinte item. O software corresponde à parte lógica de um computador e é responsável pelo processamento lógico dos dados adquiridos pelo hardware, que é a parte física do computador. Essa é uma questão bastante interessante que podemos, né, na verdade, entender a parte conceitual de software e hardware do nosso assunto. Quando a questão diz o software corresponde à parte lógica de um computador, está corretamente, porque assim, o que são softwares, né? São programas, são aplicativos que realmente são criados por uma parte lógica, ou seja, um programador quando vai criar um software, ele precisa criar uma lógica de programação para poder fazer com que os programas eles rodem. Vamos seguir a questão? E é responsável pelo processamento lógico dos dados adquiridos pelo hardware, que é a parte física do computador. Essa questão está certa, né? Por quê? O hardware é somente aquele, se você abrir o seu computador, se você souber abrir o seu computador, você vai ver todos aqueles chips, aqueles equipamentos, né? E ali vai ser o processamento lógico dos dados, processamento daquilo que de sistema operacional, de dados, de tudo, toda essa parte lógica. Então, nós temos aqui uma questão muito boa, o ano 2025, né? Para você ver que você não precisa ser um expert em informática, você precisa saber alguns conceitos e como funciona. Temos aqui, ó, o software corresponde à parte lógica de um computador e é responsável pelo processamento lógico dos dados adquiridos pelo hardware, que é a parte física do computador. Vamos para a segunda questão. Vamos lá. Ano 2025, TRF, Sexta Região, analista judiciário. Em relação a componentes usados em microcomputadores, julgue o item subsequente. RAM é uma memória não volátil utilizada em microcomputadores para armazenar permanentemente os dados necessários para o funcionamento do sistema operacional e dos aplicativos. Essa questão, memória RAM, é bastante cobrada. Então, memória RAM, memória ROM, você precisa estar atento a essas questões, você está atento a esses assuntos. Eu vou trazer aqui um apanhado geral para nós entendermos a memória RAM e memória ROM. A memória RAM é uma memória volátil e da memória RAM nós temos a SRAM e nós temos a DRAM. Provavelmente a que você está usando no seu computador agora é uma DRAM, é uma memória RAM, DRAM, ok? Não são 3 tipos, são uma memória RAM, que dessa memória RAM ela tem um sistema SRAM e um sistema DRAM, ok? A SRAM é mais rápida, usada em caches, e a DRAM é mais lenta, usada como memória principal, que é essa que você está usando no seu computador. Memória principal não é o HD, ok? É a memória da RAM. Estamos falando de memória RAM. E a memória ROM é a memória não volátil. Aí nós temos a PROM, nós temos a EPROM e a EEPROM, ok?
O que você deve só lembrar aqui, de fato, que vai ser cobrado, são as ROMs e a RAM. Essa questão da DRAM, que é mais lenta, e a SRAM é mais rápida, e você tem que lembrar que a memória RAM é uma memória volátil, ok? O que é volátil, Lucas? Memória volátil é aquilo que se perde quando você desliga seu computador. Não é da mesma forma, né, que a memória ROM. A memória ROM, assim que você desliga o computador, ela volta, ok? Ela ainda ela não perde os dados processados. E outra peculiaridade aqui, uma coisa bem interessante para você, que a memória ROM não é HD ou pendrive. São totalmente diferentes. Você vê na imagem aqui, ó, a memória RAM é esse chip aqui, tá vendo? É esse equipamento aqui, ó. Aqui é a memória RAM e aqui a memória ROM. Porque eu mostrei aqui que a memória ROM não é HD ou pendrive? Porque quando você traz uma memória, que memória RAM ela é volátil, ela perde seus dados, e a memória ROM é não volátil, a gente já pensa em pendrive, em HD. Por isso que nós temos aquele CD-ROM, porque é um CD que é programável apenas uma vez. Aí nós temos aquele CD EPROM, que são CDs que você pode regravar as músicas, apagar a música que está lá dentro e regravar de novo, ok? Então a nossa questão está errada. Por quê, Lucas? Porque já no enunciado da questão diz: a RAM é uma memória não volátil, utilizada em microcomputadores para armazenar permanentemente os dados necessários para o funcionamento do sistema operacional. Se aqui falasse a ROM é uma memória não volátil, a resposta estaria certa. Mas nesse caso, a RAM é uma memória volátil, ela perde os seus dados. Vamos para a quarta questão. Ali tá 3, mas é a quarta questão, ok? Ano 2024, do TSE, analista judiciário. A respeito de máquinas de estado e de microcomputadores, julgue o item subsequente. Em microcomputadores, o sistema operacional atua como um intermediário entre o hardware e os programas de aplicação, gerenciando recursos como memória, processamento e dispositivos de entrada e saída. Nós vamos entender aqui, nós temos todos os computadores, que esse que você está usando agora, o seu smartphone, o seu celular, na verdade, também, né? Ele tem um sistema operacional. E nós vamos ver uma tabela aqui para a gente entender melhor. Nós temos aqui os sistemas operacionais mais conhecidos, né? Nós temos o Windows, nós temos a Apple, nós temos o Android, nós temos o Linux, ok? E nesse gráfico aqui nós vamos entender onde o sistema operacional se encontra. Tá vendo? Ele está entre o software e o hardware. Sem sistema operacional, você não vai ter uma interface gráfica, você não vai ter um software, essa coisa bonitinha que você está vendo na tela, esse slide. Então, de certa forma, o sistema operacional não é um programa aleatório. Entenda, o sistema operacional é o sistema que vai rodar os softwares e programas. Não sei se vocês já pararam e teve esse problema que alguns aplicativos não rodam no seu sistema operacional. Então, nós entendemos ali que os sistemas operacionais são específicos, né? E ele sim diretamente vai estar ligado ao hardware, ele vai processar as informações do hardware e trazer como software. E aqui nós temos os usuários. Então, a questão está corretíssima. Em microcomputadores, o sistema operacional atua como um intermediário entre o hardware e os programas de aplicação, gerenciando os recursos como memória, processamento e dispositivos de entrada e saída. Na CESP, ela tem essa questão de você entender entender mais ou menos como funciona o português, né? Como ele vai trazer. Ele não vai trazer de forma específica. Vai usar outras palavras que dizem a mesma coisa. É uma coisa assim que você precisa ter uma noção para entender. Quando ele fala aqui, ó, intermediário entre o hardware e os programas de aplicação, entre o hardware e o software. Ela poderia colocar entre o hardware e o software, mas não, ela colocou os programas de aplicação, gerenciando os recursos como memória, processamento e dispositivos de entrada
e saída. Dispositivos de entrada e saída nós vamos ver daqui a pouco. Vamos ver, olha, Banca CESP, ano 2024, Codevasp, viu? Analista em desenvolvimento regional. Mais uma vez uma questão aí sobre memórias RAM. Olha lá. A SRAM, Static Random Access Memory, tem natureza volátil e perde rapidamente seus dados, na falta de energia por necessitar de um processo constante de atualização nos pulsos para manter os dados ativos enquanto trabalha. A SRAM é mais lenta que a DRAM, Dynamic Random Access Memory. Olha uma questão aqui que se você não ler todo o enunciado da questão, você se perde. Olha só. A questão começa dizendo que realmente ela é uma memória volátil, certo? E perde rapidamente seus dados na falta de energia, ok. Mas no final ela fala que a SRAM é mais lenta que a DRAM. Nós vimos na questão anterior que a DRAM que nós usamos nos nossos computadores, ela é mais lenta. Ou seja, nós temos ali, vamos voltar aqui, nós temos a DRAM e nós temos a SRAM. Se a gente colocar aqui, para você lembrar, S de speed e D de devagar, ok? Então, como a questão falou que a SRAM lá no finalzinho é mais lenta que a DRAM, essa questão está errada. Então, preste bastante atenção nas questões, nos enunciados, porque às vezes a resposta definitiva vai estar lá no final, e a Banca CESP gosta de fazer isso. Então, mais uma questão, e essa aqui nós vamos ver sobre os dispositivos de entrada e de saída. Olha só, mais uma das 2024 da Codevasp. Acerca de hardware e periféricos de computadores, julgue o próximo item. Os periféricos de um computador, em sua maioria, são hardware do tipo externo, como mouse, teclado e uma Smart TV. Embora seja possível que alguns hardwares internos se enquadrem nessa definição, como a placa de som, por exemplo. Essa questão, mais uma vez, você precisa estar atento ao português. Ele diz aqui, os periféricos de um computador, vírgula, em sua maioria, são hardwares do tipo externo, como mouse, teclado e uma Smart TV, embora seja possível alguns hardwares internos que se enquadrem nessa definição. Qual definição? Periféricos de computador, como a placa de som, por exemplo. Vamos ver aqui alguns dispositivos de entrada e saída. Olha só. Dispositivos de entrada, teclado, webcam, né? Temos aqui leitor de código de barras, essa luva aqui, aqui é como se fosse um mouse, né? Uma caneta, e aqui o mouse mesmo. São dispositivos que você, por exemplo, o mouse, você mexe você mexe no computador e ele está aparecendo assim na tela mexendo, tá vendo? São dispositivos de entrada, tudo aquilo que você recebe, o computador recebe a partir de um dispositivo. Por exemplo, o teclado você digita e aparece lá na tela, é um dispositivo de entrada. Nós temos aqui o dispositivo de saída, que é a impressora, você imprime algo, a tela está saindo para você algo, caixa de alto-falante, está saindo o som para você. Aqui nós temos o projetor, ou para muitos, data show, né? Está lá saindo a imagem. E aqui nós temos os intermediários, Nós temos a câmera fotográfica, nós temos os tablets, pendrives e nós temos os CDs. Porque os CDs você grava e ele retorna também as músicas, né, gravadas no seu celular. E aqui está a placa de som. Por que eu trouxe dessa forma? Se você tiver, olhar aí no seu computador, vai ter, se você estiver usando um PC, né, um desses mais antigos, ou um gabinete normal, né? Não precisa ser tão antigo, vai ter uma placa de som dessa, onde você vai ter o fone, microfone, né? Alto-falante. E essa aqui é uma placa de som. A questão fala: os periféricos de um computador
em sua maioria são hardwares tipo externo, como teclado, um smart, embora seja possível que alguns hardwares internos se enquadrem nessa definição. Qual a definição? Periféricos do computador. Por mais que nós temos essa placa de som, né, que nós temos por lá encaixada nela, ela vai ser sim um periférico de um computador, vai ser um dispositivo de entrada, ok? A respeito, vamos lá para uma próxima questão, né? Analista Judiciário 2024. São questões já recentes, ok? Para a gente estar por dentro aí e a gente entender de fato. Olha só essa que interessante. Mais uma vez sobre memórias RAM. A respeito de microcomputadores, julgue o item a seguir. A tecnologia DDR4 utilizada em RAM opera com menor tensão elétrica e maior eficiência energética que a tecnologia DDR3. Nos nossos computadores, nós temos as memórias RAM definidas em DDR2, DDR3, DDR4, DDR5, ok? Nós temos as memórias RAM, elas são DRAM e tem essas definições também, DDR1, DDR2 e assim por diante. Cada vez que nós vemos as tecnologias evoluírem, elas consomem menos espaço, consomem menos energia e são mais eficientes. Se você vê um computador, o primeiro computador da época era um computador extremamente grande, né, que precisaria de uma sala enorme para poder rodar. E hoje nós temos ele na palma das nossas mãos. Então, toda vez que temos uma revolução tecnológica, ela vai trazer menos consumo, menos espaço. E aqui nós temos aqui falando, a tecnologia DDR4 utilizada em RAM opera com menor tensão elétrica e maior eficiência energética que a tecnologia DDR3. De acordo com isso, a resposta está correta. Então lembre-se, toda vez que nós tivermos uma tecnologia nova, vamos ter essa percepção que ela vai ter uma melhoria de tanto de consumo de energia, de velocidade, ok? Mais uma questão, aqui é a Prefeitura de Cachoeira de Itapemirim. Em relação a componentes de hardware e software de microcomputadores, julgue o item que segue. Enquanto o sistema operacional em um microcomputador efetivamente fornece interface para a interação do usuário, sua função é limitada a esse processo e não participa do auxílio ao gerenciamento de recursos do hardware, como CPU, memória, monitor de vídeo, teclado e dispositivo de armazenamento que são gerenciados de forma independente apenas pelo hardware. Olha só essa questão. Vamos por base. Enquanto o sistema operacional em um computador efetivamente fornece interface para a interação do usuário, ok? Sua função é limitada a esse processo e não participa do auxílio de gerenciamento de recursos do hardware. Como assim? Nós vimos nas questões passadas que o sistema operacional ele age de forma entre o hardware e o software, fazendo o quê? Fazendo intermediações de dados. Ou seja, o sistema operacional de fato vai trabalhar, não é limitada e não é que ela não participa do auxílio, ela realmente participa diretamente ao hardware. O software, o sistema operacional vai trabalhar diretamente com o software, é como se fossem dois irmãos. Lembre, sistema operacional e o hardware são irmãos e eles trabalham em conjunto. Por isso, essa nossa questão está errada, porque sim, ela participa do auxílio do gerenciamento de recursos do hardware. Deu para entender bem essa questão? Eu vou passar novamente para você, porque essa aqui, você precisa entender um pouco desse conceito. Nós temos o hardware, o sistema operacional e o software. Sem o sistema operacional, o software não roda. E para que o software roda, precisa sim desse auxílio no gerenciamento de recursos, como CPU, memória, monitor de vídeo, teclado, dispositivo de armazenamento. Senão,
o sistema operacional não iria precisar, porque não, quem é que ia fazer a percepção dos dispositivos de entrada e de saída? É o software. Ou é o sistema operacional, perdão. Vamos lá, mais uma questão. Assinale a opção que indica o tipo de memória que é integrada à placa-mãe do computador e na qual as informações apenas podem ser acessadas e não alteradas por serem gravadas pelo fabricante uma única vez. Nós temos a questão agora falando sobre placa-mãe. A placa-mãe, se você abrir o seu computador, é toda aquela placa verde, né? Ou azul, a depender, vermelha, a depender do seu computador. Se você não abrir, aí você não vai ver mesmo. Mas é dessas cores aí. Não se preocupe. E a placa-mãe é onde todos os dispositivos estão conectados. Eu acredito que você já possa ter visto isso, né? Estudado em algum de fato. Mas está vendo que a questão ela não pede em si o que a placa-mãe é, mas o que estão ligados à placa-mãe. Então nós temos aqui mais uma questão que nós vamos falar de memórias. E olha que a banca ela cobra muito sobre memórias. Nós vemos aqui qual é aquela memória que o fabricante grava uma única vez e que essa memória não perde. Lembrando que nós temos aí memória ROM, memória RAM. Ok? Vamos ler mais uma vez o inicial da questão. Assinale a opção que indica o tipo de memória que é integrada à placa-mãe do computador e na qual as informações apenas podem ser acessadas e não alteradas por serem gravadas pelo fabricante uma única vez. Vamos pela ROM. A ROM, de fato, é a nossa questão certa, porque a ROM ela é acessada pelo fabricante e ela é uma memória não volátil, ou seja, elas vão ser gravadas pelo fabricante uma única vez. Só se ela fosse a EPROM ou a EEPROM, que elas poderiam ser regravadas. Vamos para a letra B. DRAM. O que é a DRAM? DRAM é uma memória RAM, né? E que é a nossa memória RAM que a gente usa no nosso computador. Também muito conhecido pelos técnicos de informática como os pentes de memórias. Então, essa DRAM não é. Memória cache é aquelas memórias que se perdem também. SSD é o mesmo que HD, só que o SSD é mais rápido que o HD e o virtual aqui não tem nada a ver. Então nós temos aqui a resposta memória ROM. Por que a memória ROM? Vamos lá. Porque ela é uma memória não volátil e é aquele chipzinho lá que o fabricante coloca na placa do computador. E a nossa última questão, né, para nós finalizarmos aqui, acerca, ano 2021, né, analista jurídico, acerca de dispositivos de memória, de entrada e de saída de dados, julgue o item subsequente: teclado, mouse, leitor óptico de códigos de barra, scanner de imagens, impressoras são exemplos de dispositivos de entrada. Olha lá. E aí, você, para essa última questão, você acha o quê? É certo ou errada? Vamos lá. Teclado, dispositivo de entrada, né? Você digita. Mouse, dispositivo de entrada. Por mais que você mexa assim, ele vai aparecer. Leitor óptico de códigos de barras. Você pega lá o código e lê o código de barras e o computador acessa. Scanner. Você coloca, você abre seu scanner, coloca lá o que é preciso escanear, ele entra para você como com PDF, né, como arquivo. E impressora, hein? Essa questão, gente, está errada. A banca ela colocou scanner de imagens e impressoras, mas porque é o seguinte: se fosse uma impressora com scanner, né? Porque tem impressoras mais recentes que já vem com scanner. Então ela seria um dispositivo de entrada e saída ao mesmo tempo. Mas aqui, nós, como ela colocou scanner de imagens e depois impressora. Impressora é um dispositivo de saída. Nós temos o arquivo do nosso Word, né? Um arquivo Word que precisamos imprimir. E nós jogamos para a impressora e ela sai. Aqui a pegadinha foi essa.
Nós sabemos de impressoras que são com scanner, mas não. Quando vir somente impressora, se não vir explícito na questão que é impressora com scanner, vai ser um dispositivo de saída. Então, nós temos aqui questão errada. Gente, quero aqui agradecer a todos vocês que ficaram comigo nesses minutos, resolvendo essas questões. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, certo? E que vamos ter outras questões de outras bancas. Nós vamos decorrer todo o assunto de informática, ok? Me siga lá no Instagram, o arroba é bizuformática, certo? E nós vamos estar aí juntos nessa corrida, nessa batalha, estudando informática por questões de forma rápida, clara e objetiva. Valeu! Link nos materiais no comentário, na descrição e no comentário. Tamo junto!